Bem-vindo à série de vídeos falando de serviços. No vídeo de hoje, nós vamos tratar do seguinte assunto: o que há de tão especial num serviço? E nós vamos ter condição de responder à pergunta que as pessoas fazem com frequência de por que tem pessoas que trabalham tão bem com produtos e não são adequadas para trabalhar com a prestação de serviços. E nós vamos aproveitar também para responder a pergunta que me fazem com muita frequência de por que alguém que é muito bom trabalhando com produto não se adequa na prestação de serviços. Eu aproveito para relembrar as questões colocadas no início do capítulo 3 do livro Falando de Serviços. Quais as principais características dos serviços e quais as implicações práticas dessas características dos serviços? Vamos lá. Veja, os serviços eles são, diferentemente de um processo produtivo, intangíveis. Não se pega, não se toca. Já vimos isso no vídeo anterior, que produto você pega, serviço você sente. Mas a prestação de um serviço, uma operação de serviço, ela tem uma característica que a diferencia da indústria, que é muito marcante. É a presença do cliente. Você só presta um serviço se o cliente estiver ali. Ninguém começa um atendimento se o cliente não chegou. O médico não faz uma consulta se o paciente não estiver ali. A central de atendimento não atende o telefone se o cliente não discar para lá. Além da presença do cliente, existe uma outra característica que é a produção simultânea ao consumo. Um serviço ele é prestado no mesmo momento em que o cliente está recebendo. Por isso, e também pela presença do cliente, que você não pode cometer falhas. Na fabricação de um produto, imagine que uma indústria de roupa, se houve alguma falha na confecção da roupa, é possível você retrabalhar, fazer algum conserto, porque o cliente não está ali presente. Mas num atendimento telefônico, por exemplo, que é um serviço, se você tratar o cliente com uma palavra inadequada, não dá mais. O cliente já guardou na memória aquilo que você disse para ele. Então, essas três características são marcantes na diferenciação de um produto, da fabricação de um produto para a prestação de um serviço. Por isso que, talvez, um bom cozinheiro nunca possa ser um bom garçom. Porque, veja, o cozinheiro ele lida com o produto lá na cozinha. E a qualificação dele deve ter a ver com a capacidade dele em usar os ingredientes para fazer um bom prato. Mas o garçom tem o atendimento, tem a atenção, tem a cortesia, precisa ter a atenção, a cortesia para com o cliente. Eu não estou dizendo que um cozinheiro não pode ser um bom garçom. Eu estou dizendo que talvez um excelente cozinheiro talvez não sirva para ser garçom porque vai lidar com o público. Da mesma maneira, eu posso pensar que um excelente marceneiro talvez não sirva para fazer atendimento ao cliente numa loja ou numa movelaria. Porque as características necessárias para fazer produtos são outras. E o que a gente diz, quem trabalha com produto não está na presença do cliente, está trabalhando em áreas que a gente chama de bastidores. Em serviços, geralmente você está no palco. Além dessas características, existem outras, existe na verdade uma infinidade, mas algumas outras que eu queria ressaltar aqui, que são presentes nos serviços. A heterogeneidade, às vezes um serviço excelente para um cliente não é tão bem avaliado para o outro cliente. Isso depende da heterogeneidade de cada cliente. Existe também a necessidade de julgamento pessoal. Então, quem presta serviço não pode simplesmente fazer um trabalho tecnicamente dentro da dimensão ou dentro da altura, como a fabricação de um produto. Às vezes, a reação de um cliente faz com que nós tenhamos que ter um comportamento um pouco diferente. A dificuldade de padronização, o produto é facilmente padronizável, uma caneta diferente de outra, você já disse que ela não tem qualidade. Um serviço, às vezes, precisa ser diferente de outro. Como eu disse antes, às vezes a maneira de cortar cabelo para um cliente
precisa ser alterada para um segundo cliente, senão o cabeleireiro poderá não satisfazer esse segundo cliente. Por fim, a questão de estocabilidade dos serviços. Veja, o quarto de um hotel que ficou vago no final de semana não poderá mais ser usado. Então os serviços você não estoca. Já produto não tem problema. A caneta que não foi vendida na papelaria ou o livro que não foi vendido na livraria num dia fica estocado e pode ser vendido no dia seguinte. Mas os serviços não. A poltrona do avião que voou com 50% de ocupação, aqueles assentos vagos não terão serventia nenhuma adiante. O serviço não se estoca. Muito obrigado pela sua atenção nesse vídeo. Não esqueça de fazer sua inscrição aqui no canal e eu aguardo você no próximo vídeo.